Isso aí, pessoal. Hoje a nossa videoaula vai ser sobre racionalização de denominadores, ok? Vamos junto nessa? Vamos lá. Olá, pessoal. Vamos começar a nossa aula de racionalização de denominador. Nós temos três casozinhos. O primeiro caso, o denominador é um radical de índice 2. Então a gente vê aqui 5 sobre raiz quadrada de 3, um índice 2 da raiz. Racionalizar, gente, o denominador é eu ter uma outra fração equivalente a 5 raiz de 3 que não tenha raiz no seu denominador. Então eu tenho que retirar essa raiz. Como que a gente faz isso daqui? Então vamos fazer, olha, 5 sobre raiz de 3, eu vou multiplicar pela própria raiz quadrada. Então, pela própria raiz quadrada, em cima e embaixo. O radicando, eu vou repetir. 3. Ok? E aí eu faço essa multiplicaçãozinha. Ok? Então vai ficar 5 vezes raiz de 3. 5 raiz de 3. Sobre raiz de 3 vezes raiz de 3. Toda vez que eu multiplico raízes, gente, eu posso escrever tudo dentro de uma raiz só. Então, eu vou multiplicar 3 daqui, do radicando, vezes 3. Ok? Então, vai ficar 5 raiz de 3 sobre 3 vezes 3, produto de potência de mesma base. O que a gente faz? Repete a base, somos o expoente. Que expoentes que nós temos aqui? Nós temos o expoente 1 daqui e 1 daqui, ok? Então, somando esses dois expoentes, nós vamos ter 2 elevado a 2. Não é? E o que nós aprendemos nas propriedades de potência? Toda vez que eu tenho potência, o índice do radical for igual ao expoente do radicando, eu posso simplificar pelos mesmos números. Então, 2 dividido por 2 saiu da raiz. Então, ficamos com 5 raiz de 3 sobre 3. Está aqui uma fração equivalente. Então, quando você tiver um denominador e ele for uma raiz, se ele for de índice 2, é só você multiplicar pela mesma raiz. Então, raiz de 3. Eu repeti e multipliquei pela raiz de 3. Quando fiz a multiplicação, nós eliminamos a raiz do denominador. Nós racionalizamos. A racionalização de denominador permite a obtenção de uma fração equivalente, que facilite o cálculo por aproximação. Vamos ver um outro exemplozinho aqui. Nós temos aqui 3 sobre 5 raiz de 7. Então, vamos resolver. Vou repetir o 3 sobre 5 raiz de 7. Ok, pessoal? E vou multiplicar por quem? Vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 7. Eu quero eliminar a raiz. Tá ok? Então, eu vou multiplicar pela mesma raiz. Então, vou multiplicar em cima pela raiz de 7 e vou multiplicar embaixo pela raiz de 7. Multiplicando esse por esse, 3 raiz de 7. E embaixo, 5 vezes 1, quem está fora, porque quem está fora, não é isso? É como se nós tivéssemos o 1 aqui fora. Então, 5 vezes 1, 5. Raiz de 7 vezes raiz de 7. Vamos repetir aqui, raiz de 7 vezes raiz de 7. Igual. Vocês podem fazer direto, tá, pessoal? Estou fazendo a etapa toda. Então, vai ficar 3 raiz de 7 sobre 5 raiz quadrada de 7. Vamos botar em vermelhinho para a gente ver. Somou os expoentes ao quadrado. Beleza? Então, vamos ficar com 3 raiz de 7 sobre 5. 2 ao quadrado com 2 ao quadrado saiu da raiz, né? Daria 49 e raiz de 49 dá 7. Então, vezes 7. Beleza isso daí, pessoal?
Tranquilidade? Quanto é que dá 5 vezes 7? 35, né? Então vai dar 3 raiz de 7 sobre 35. Eliminamos a raiz do denominador. Agora vamos fazer esse 11 aí pra gente, ok? Vamos lá, sobre 11 aqui. Aqui o que mesma coisa, pessoal, mesma lógica. 5 sobre 11, eu posso escrever dessa maneira. Raiz quadrada de 5 sobre raiz quadrada de 11. Eu vou multiplicar por quem? Vou multiplicar pela raiz, quero eliminar o denominador. Então, 11. Então, vou multiplicar em cima e embaixo por raiz quadrada de 11. Ok? Então, aqui vai ficar raiz pela raiz. 5 vezes 11, 55. 11 vai ficar ao quadrado. Simplificando, tirando da raiz, ele sai da raiz, vou ficar com raiz quadrada de 55 sobre 11. Tranquilidade? Então, toda vez que tem índice 2, só você, ou qualquer outro índice, você multiplica pelo próprio índice, tá? Vamos agora ao segundo casozinho nosso. Vamos eliminar, ficou toda pontilhada aí da canetinha debaixo da folha, né? Agora a gente tem o denominador, é um radical de índice diferente de 2. Nota aqui que o radical aqui, o índice dele é 3, então é uma raiz cúbica. Então vamos lá, como é que a gente vai resolver? Como? Vamos repetir, 3 multiplicado pela raiz cúbica de 7. Vou ter que multiplicar embaixo pelo mesmo índice. Então vai ficar uma raiz cúbica de 7 vezes raiz cúbica de 7. Mas presta atenção agora, gente. Se eu multiplicar dessa maneira, vai ficar assim, ó, 3 vezes raiz cúbica, 3 raiz cúbica de 7. Embaixo ficaria a raiz cúbica, a gente repetiria a raiz cúbica de 7. Se eu somasse 1 com 1, do jeito que está aqui, potência de mesma base, repete de base, somos expoentes, né? Eu teria que multiplicar por 7, ser multiplicado pelo mesmo. Se eu somasse isso daria raiz quadrada, concorda? 7 com 1 e 1 daria raiz quadrada. Ele não sairia da raiz, o índice tem que dar 3. Então, gente, eu não posso multiplicar pela mesmo radicando. Eu tenho que multiplicar por 7 elevado ao quadrado. Por quê? Porque quando eu fizer agora essa multiplicação, eu tenho 7 elevado a 1 aqui, que é isso aqui, né? E eu tenho 7 elevado a 2. A soma tem que dar o índice da raiz. A soma tem que dar o índice da raiz. Então, eu vou ficar com 3 raiz cúbica de 7 ao quadrado sobre raiz cúbica, permanece a mesma, de 7 ao cubo. 7 ao cubo. Agora sim, a gente pode simplificar. Tem que estar com o mesmo valor aqui, ó. 3 dividido por 3, eliminamos a raiz. Então, nós ficamos com 3 raiz cúbica, 7 ao quadrado, 49, sobre 7. Ok? Eliminamos a raiz. Então, aqui eu tenho que tomar um cuidadozinho. Vamos ver a outra para ver se nós entendemos. Aqui eu tenho 2 sobre raiz quinta de 2 ao cubo. Eu preciso ter um número que aqui o expoente seja igual ao índice da raiz. Que número será esse? Então, eu vou pegar 2 sobre raiz quinta de 2 ao cubo, que está aqui, e vou multiplicar pela raiz quinta, é sempre pelo mesmo índice. Raiz quinta de quem? De 2. Em cima e embaixo. Mas só que falta quanto para chegar a 5 aqui, gente? Falta 2 unidades, não é isso? Então, eu vou colocar aqui, ó, 2 e vamos fazer e ver quanto dá. Fazendo a multiplicação, 2 vezes raiz quinta, 2 vezes raiz quinta de 2.
Sobre quem? Raiz quinta. Todo mundo na mesma raiz. 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado. Isso dá quanto? 2 raiz quinta de 2. Elevado a quem? Raiz quinta. 2 mais 2 é 3 mais 2, 5. Vai ficar 2 elevado à quinta. Os dois têm o mesmo sinal. Desculpe, o índice da raiz é igualzinho ao expoente do radicano, então ele sai da raiz. Vamos ficar com a resposta final. 2 raiz quinta de 2. Sobre quem? Sobre 2 que saiu da raiz. Podemos continuar aqui? Podemos. Podemos simplificar, né, gente? 2 dividido por 2 dá 1. Então, a fração equivalente a 2 raiz, a fração 2 raiz quinta de 2 ao cubo, o número equivalente ou fração equivalente é a raiz quinta de 2. Eliminamos o denominador. Esse é o nosso segundo caso. Vamos ao nosso terceiro caso, que é um pouquinho mais complexo, a gente tem que ficar ligadinho. Olha o nosso terceiro caso. No nosso terceiro caso, o denominador é uma adição ou subtração de dois termos, em que pelo menos um deles é uma raiz quadrada não exata. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma fração 5 sobre uma soma de raízes. Raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3. E aí, como é que a gente faz isso? Vamos relembrar uma coisinha que nós já vimos, e eu acho que vocês já viram. Toda vez que nós tivermos isso daqui, ó, uma soma, um produto de uma soma de termos, produto pela subtração desses mesmos termos, isso é, um produto da soma pela diferença, se nós fizermos a propriedade distributiva aqui, vamos fazer ela todinha para ver? A vezes A vai dar quanto, gente? A ao quadrado, concordam? A ao quadrado. Primeiro pelo segundo. A vezes B vai dar menos AB. Menos AB. Agora vamos fazer o segundo termo. B vezes A, ou A vezes B, dá mais AB. E se nós fizermos agora o segundo pelo segundo, B vezes B, sinais diferentes, menos quem? B ao quadrado. A menos B, cortou. Então, isso tudo aqui dá produto da soma pela diferença de mesmos termos, vai dar quem? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ok? Então, é isso que nós vamos aplicar aqui. Então, eu vou multiplicar aqui por quem? Eu vou multiplicar, vou fazer em vermelhinho e colocando parênteses, eu vou multiplicar isso pela diferença. Aqui é a raiz de 2 mais raiz de 3. Então, vou multiplicar raiz de 2 menos a raiz de 3. O que eu faço em cima, eu vou fazer embaixo que eu quero eliminar. Então, raiz de 2 menos raiz de 3. Então, o que vai ficar aqui? 5 vezes raiz de 2 menos a raiz de 3. Sobre quem? Raiz de 2. Ih, faltou um parênteses aqui. Raiz de 2 menos a raiz de 3 vai ficar o quê? Quadrado do primeiro termo. Então, quem é o primeiro termo? Raiz de 2. Quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Estamos fazendo, obedecendo essa propriedade. Ó. Produto de soma pela diferença de mesmos termos, A e A, B e B, só que um está somando e o outro está subtraindo, vai ser sempre o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, foi isso que eu apliquei aqui. O quadrado da raiz quadrada de 2, que é o primeiro termo, menos o quadrado da raiz quadrada de 3, que é o segundo termo. Como vai ficar isso daqui? Vamos lá. 5. Pode fazer a distributiva ali. Vou deixar até escrito dessa maneira, né? 5 vezes
a raiz quadrada de 2 menos a raiz quadrada de 3 sobre quem? Ora, gente, toda vez que a gente tem uma raiz elevada ao mesmo índice da raiz, elevada a um expoente que é o mesmo índice da raiz, sai da raiz, né, gente? Então, fica 2 menos raiz de 3, sai da raiz, vai ficar o 3. Então, o que nós temos como resultado final aqui? 5 vezes raiz de 2 menos raiz de 3 sobre 2 menos 3 menos 1. Nós podemos escrever menos 5 vezes raiz de 2 menos a raiz de 3. Eliminamos o denominador. Aqui tem que prestar um pouquinho mais atenção, né, pessoal? E saber bem essa propriedade. Propriedade, produto da soma pela diferença de mesmos termos. Tem que ter o A aqui, o A aqui. O mesmo termo que tiver aqui, o primeiro tem que estar aqui. E o segundo termo também tem que ser igual. Só que um soma e o outro subtrai. Beleza, pessoal? Um forte abraço para vocês e por hoje é só! That's all, folks.